Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto Conhecimento versus Criatividade. Toda semana, um velho fazendeiro tomava um trem para ir à cidade depositar em um banco o produto da colheita. Ele procedia assim, havia muitos anos, e no final da tarde retornava no mesmo trem. Na viagem de volta, também era rotineira a presença de um professor universitário que aproveitava a viagem para ler algum livro, ou corrigir alguma prova ou preparar algum teste para aplicar em aula. Com isso, ele se distraía e não sentia o tempo passar. Numa dessas viagens, o professor esqueceu sua pasta na escola e ficou sem ter com o que se distrair. Resolveu então puxar conversa com o velho fazendeiro que ele sempre via no trem. Boa tarde, cumprimentou o professor. Depois de dizer seu nome, acrescentou: sou professor universitário, tenho 5 diplomas, falo 6 idiomas e sou muito viajado. Conheço todos os continentes e o senhor, quem é? Após também dizer seu nome, o velho respondeu: mas eu não completei nem o primário. O professor, vendo que entre eles não seria possível uma longa conversa, sugeriu uma brincadeira para passar o tempo. Eu lhe faço uma pergunta e o senhor me faz uma pergunta. Quem errar, paga uma moeda para o outro. Ah, não acho justo, disse o velho. Como eu tenho pouco conhecimento, se eu errar, lhe pago uma moeda. Mas se o senhor, que tem muito conhecimento, errar, aí o senhor me paga 10 moedas. Assim acertaram. E o velho pediu para fazer a primeira pergunta. O que é? Que tem 10 metros de comprimento, pesa 10 quilos, tem capacidade para transportar 10 pessoas e dar a volta ao mundo em 10 dias. O professor pensou, mas não teve jeito de achar a resposta. Não sei, admitiu. Então, pague-me as 10 moedas, disse o velho, estendendo a mão. O professor pagou e, percebendo a perspicácia do velho, disse: sendo a minha vez de perguntar, eu devolvo a mesma pergunta ao senhor. O que é essa coisa que o senhor me perguntou? Ah, eu também não sei, respondeu o velho. E, estendendo a mão, disse: aqui está a sua moeda. Esperto, né? Ele devolveu uma moeda, acabou ganhando 9. E assim é no nosso dia a dia, né? Tem molecada que ele dá um drible no professor na hora da prova, né? Ele responde lá meia boca, mas com uma inteligência, uma criatividade tão grande que o professor acaba dando certo. E tem depois os adultos, né? Que são metidos a esperto. Tem um lado bom nisso, nessa história, mas tem um lado ruim, que a gente sabe, que está envolvendo na fase adulta a corrupção, inclusive. Então, o conhecimento, ele é muito importante, de fato. Você estudar livros, você ter a base teórica, você saber de onde que você está tirando, construindo alguma coisa para a sua vida, né, que tem um fundamento, é importante. Mas se você não for esperto, você perde tudo. Todo o seu estudo vai por água abaixo, pela esperteza. O ser humano, ele é admirável por conseguir ser esperto. Tem um personagem, que eu não sei se foi tirado de fato real ou não, mas eu creio que sim, Pedro Malazar, vocês já ouviram falar? Inclusive teve até um filme que fizeram sobre ele. Ele vai remendando, né? Uma história na outra. É tipo aquele O Alto da Compadecida também, que tinha aqueles dois sertanejos, né? Eles não tinham primário, aquilo ali, não mal sabe ler e escrever o seu próprio nome, mas espertos. E o esperto, ele vence porque ele tem uma criatividade fenomenal. Bom, enfim, o que eu quero dizer com isso? O lado bom, criança na escola que não consegue ler e escrever, é o pânico do professor. O bom professor fala: meu Deus do céu, o que eu faço? Essa criança não aprende a ler e escrever. Você vai atrás daquilo que ela tem de esperteza, aquilo que ela tem de qualidade. Você vai buscar no teu aluno o que ele pode fazer sem estudo. Então, o que eu fazia com os meus? Não sabe ler e escrever? Não quer? Não consegue? Tem muita dificuldade? Pai e mãe não vai atrás de um psicólogo, psiquiatra, neuro, fono? Não tem recurso? Então tá. Então você serve para arte? Você serve para dançar? Você serve para cantar? Serve para jogar? Então vamos fazer parte manual. Vamos desenvolver nessa criança as suas habilidades manuais. Aquilo que a sua criatividade pode produzir. E aí sim, gente, saía cada coisa que vocês não têm ideia.
Aí eu comecei a trazer pessoas de fora para fazer palestra, comecei a levar para fora para ver arte, para ver jogos. E aí você começa a compreender que o ser humano não precisa ser todo completo em tudo aquilo que você oferece, mas se ele desenvolver uma habilidade daquilo que você está oferecendo, pode ser a âncora dele para o resto da vida. Esse é o lado bom da esperteza do ser humano, da sua criatividade, que ele se vira. Eu falo que aqui no Brasil as pessoas só passam fome, de fato fome, se não tiver boa vontade. Porque a criatividade do brasileiro é gigantesca. Ele se vira com tudo. Você vê no Farol, cada vez que você passa pelo Farol, a forma de pedir esmola ou de vender um produto é completamente diferente e ninguém passou pela escola ali para aprender aquilo. Então a criatividade do brasileiro é gigantesca. Alguns países são meio engessados, né? O sistema é muito autoritário e as pessoas são engessadas, então elas não conseguem desenvolver a sua criatividade, tem que ser só o lado racional. Essas fazem somente aquilo que o mestre manda. O criativo não. O criativo ele extrapola. O criativo ele vai buscar soluções menos esperadas. Eu lembro que quando eu me casei, que eu me juntei, bem dizer, né? Porque depois é que eu fui casar no papel, eu tinha alguns livros. Quando eu saí de casa, pelo menos uns livros eu levei comigo. E aí aqueles livros ficavam num cantinho, um amontoado em cima do outro, né? Meu marido passou uma vez num terreno baldio e achou uma tábua. Aí ele trouxe aquela tábua para casa. Adivinha, a fera aqui quase surtou, né? Pra que você quer uma tábua dentro de casa, criatura? Vai saber se isso não tá cheio de cupim ainda vai detonar a porta da casa dos outros, que a gente morava de aluguel, né? Aí ele, não, você vai ver o que eu vou fazer com essa tábua. Essa tábua aí vai me servir para muita coisa. Eu falei, meu Deus do céu, ele é doido, sabe? É mais um pai da vida, porque meu pai também era assim, chegava na rua, achava coisas e levava para casa. Aí, passado algum tempo, lá no serviço dele estava em obra, ele pediu para o patrão dele um pouco de uma lixa e um pouco de verniz, e lixou a tábua e invernizou aquela tábua. Aí arrumou lá uns pregos, parece parafuso, só que eles são enormes assim, né? Aí ele arrumou uma furadeira emprestada, ele furou a parede, colocou lá aquele parafuso gigante, que eu não sei o nome daquele, e colocou a tábua em cima. Aí ele falou, tá aí, ó, uma estante para o seu livro. Eu falei, caramba, né? Um pedaço de tábua que eu olhei e menosprezei, ele realmente transformou numa prateleira, não numa estante, né? Numa prateleira, para colocar os meus livros. Então, assim, dali em diante eu comecei a admirar demais o meu marido pela criatividade. O bichinho era criativo. Tudo dentro de casa ele achava a solução para tudo. Ele era devagar, como todo bom homem é, né? A mulher tem que ficar em cima, faz isso, faz aquilo, né? Era devagar, mas quando eu falava para ele assim, tá precisando fazer tal coisa, ele ia lá e se virava. Não tinha ferramenta, ele dava um jeito, né? A ferramenta dentro de casa sempre foi faca, até a gente ter condições de comprar ferramenta. Então, assim, a pessoa criativa, ela não passa aperto. Mas o que tem um monte de diploma, passa. Porque ele só vai fazer aquilo que ele leu, aquilo que ele sabe pela teoria. Aquilo ali não liberta ele, como a maioria das pessoas falam assim, ler liberta a mente. Depende. Né? Nós fazemos aqui reflexões diárias. Eu acredito que isso daqui faz a nossa mente expandir. Porque são reflexões. Mas se você pegar um livro lá de química, física, matemática, que é só aquilo ali, mecânico, né? É exato. Aquilo ali engessa a mente da pessoa de alguma forma, que ela tem que chegar sempre no mesmo resultado. E ela tem que achar... O meu professor de matemática vai querer me matar, eu me ouvindo agora, né? Mas eu acredito que tem algum sistema na área da exata, assim, que ela não abre mente. Pelo contrário, ela faz você ficar só naquilo ali. É que nem uma pessoa que trabalha em fábrica, em produção, né, numa empresa que seja por produção. Pô, o cara fica ali apertando porca ali o dia inteiro, apertando porca. A parte da produção dele é só apertar porca. O que a mente dele está expandindo ali? Nada. E ele tem o conhecimento de apertar porca. Ele estudou para aquilo, né? Então eu vejo assim que a criatividade pelo lado bom, ela faz você sair desafogado das situações. Mas pelo lado ruim, ela tá dentro dessa porcaria, dessa corrupção que a gente vê no país.
porque os caras são criativos. Isso aí você tem que dar a mão à palmatória, né? Eles falam, eles fazem um circo danado e o povo acredita. Então, no nosso caso, na política, tem muita criatividade. Pouco conhecimento e muita criatividade. E é justamente por aí que o povo se encanta. Porque o cara é alegre, porque o cara dá soluções mirabolantes e depois ele não faz nada daquilo porque tá barrado lá no legislativo, tá barrado não sei aonde, tá barrado e ele tá ganhando dinheiro às custas dos trouxas que acreditaram na criatividade dele, na lábia dele. O criativo tem muita lábia. Então, o lado ruim é esse daí. E a gente tem que estar esperto, né? Nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que ter o conhecimento e a criatividade para a gente saber sair das situações. Em contrapartida, a gente tem que ver quando a pessoa realmente ela sabe o que ela está falando e quando ela está sendo criativa, quando ela está querendo te enrolar. Cuidado com isso aí.